Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rian Guimarães e eu vim gravar mais um vídeo para o nosso canal Nostalgia Studies. No vídeo de hoje nós vamos continuar falando do nosso resumo de história sobre o Nordeste do açucareiro ou a produção de açúcar no Nordeste. E vamos falar no nosso segundo capítulo sobre o açúcar, o melhor investimento. Então, já curtem o vídeo. Então, vamos acompanhar. Na década de 1520, foi, foi o século que foi descoberto entre aspas o Brasil, que nós veremos no próximo vídeo. Portugal passava por dificuldades econômicas. Os lucros do comércio de especiarias com o Oriente diminuíram consideravelmente devido à concorrência de outros países. Então, havia aí uma concorrência de outros países nessa área de produção. Além disso, as possessões portuguesas na América eram constantemente ameaçadas por invasões estrangeiras. O rei de Portugal precisava encontrar soluções para proteger o litoral da sua colônia americana e, ao mesmo tempo, iniciar a exploração de um produto que garantisse lucros para a coroa. Então, a partir daí, o rei de Portugal começa a pensar numa estratégia para retirar os seus inimigos para começar a produção, vamos dizer, da cana de açúcar. Até aquele momento, os portugueses ainda não haviam localizado ouro ou pedras preciosas em terras americanas. Diante dessa situação, o governo de Portugal optou pelo cultivo de cana-de-açúcar. O açúcar era um produto muito valorizado no comércio internacional e os portugueses dominavam as técnicas de produção. Então, a partir daí, os portugueses começaram a ver uma estratégia de dominação dessa técnica de produção da cana-de-açúcar para que, para que rendesse lucro, principalmente para Portugal, porque o Brasil não havia estabelecido uma política dele, né? Como veremos mais pela frente. Eles produziram o açúcar em suas colônias nos arquipélagos de Madeira, dos Açores e do Cabo Verde. Na América Portuguesa, as principais mudas de cana foram plantadas na capitania de São Vicente, que é o atual estado de São Paulo, mas na zona litorânea do nordeste da colônia, que foi a produção açucareira. Então, como é que se diz o nosso título? Nordeste açucareiro. Teve grande desenvolvimento, principalmente nas capitanias da Bahia e de Pernambuco, que se tornaram principais áreas produtoras. A região representava clima quente e úmido e solo fértil, condições ideais para o cultivo de cana. A coroa portuguesa não teve dificuldades de encontrar investidores estrangeiros para financiar a construção de engenhos na América. Então, a partir daí, a colônia começa a investir o lucro para a construção de engenhos, que a partir daí veremos o início da escravidão no Brasil.
italianos e flamengos, que são pessoa natural de Flandres, região da atual Bélgica. Flandres era o principal centro mercantil europeu do século XVI. Foram os que fizeram maiores investimentos iniciais, sendo mais tarde superados pelos holandeses. Em alguns casos, os próprios colonos portugueses custearam as principais despesas com a montagem de seus engenhos. Então, a partir daí, os portugueses começavam a montar seus engenhos para iniciar cada vez mais o processo de produção de cana-de-açúcar, que vai ser exportada tanto para Portugal como para outros países. Nós veremos agora que essa produção de açúcar, açucareira, ela deu certo, foi um sucesso. O sucesso da produção açucareira, ao implantar na América o sistema de capitanias hereditárias, em 1534, o governo português autorizou os donatários a conceder terras de sesmaria aos colonos dispostos a investir no cultivo de cana-de-açúcar. Após a criação do governo geral, em 1548, a concessão de terras ficou a cargo do governador geral, que no caso fazia o papel do nosso atual dos nossos atuais, vamos dizer, governadores. Aquele que foi escolhido para administrar as capitanias hereditárias. A produção de açúcar tornou-se principal atividade da colonização portuguesa na América. A facilidade de créditos e os incentivos da coroa foram essenciais para o sucesso desse empreendimento. Leia o que o português Ambrósio Fernandes de Brandão, é proprietário de engenho no Brasil no século XVII, escreveu sobre a produção açucareira. Mas a partir daí, esse outro texto vai ser outro vídeo, vai ser outro assunto. Então, a partir daí, começou a produção de... A partir daí dos textos que já foram lidos, a partir daí começou a dar certo a produção de açúcar no Brasil. Como nós vemos, o sucesso da produção, que no caso deu certo, né? Como nós havíamos falado, né? Os portugueses autorizaram os donatários a conceder terras. Então, por exemplo, se eu quisesse ter terras, eu ia ter que ir lá nos portugueses para me conceder terras, que eu estaria assumido com eles a produzir açúcar para levar para Portugal e, a partir daí, ser destinada a países que forem comprar o açúcar ou os derivados que forem dessa plantação. Então, como foram essenciais para o sucesso desse empreendimento. Então, a partir daí, o Brasil, vamos dizer que a primeira empresa brasileira, vamos dizer que foi a produção de cana-de-açúcar, e foi a partir daí que começou a desenvolver a palavra empreendimento. Que a palavra empreendimento começou a surgir, vamos dizer, como está escrito no livro, mas na época talvez seria chamado de outra palavra ou de outra denominação, mas foi um sucesso. Aí, o que acontecia com os lucros? O que acontecia com os lucros da produção de cana-de-açúcar?
pode saber que talvez metade do lucro seja. Inscrevam-se no canal, ative o sininho que aparecerá logo após você apertar o botão inscrever-se e compartilhe o vídeo para grupos escolares, para grupos de família. Curta o vídeo e deixe nos comentários sugestões para os próximos vídeos ou suas opiniões, que eu vou estar atendendo a todos. E que tenham uma ótima semana. Até o próximo vídeo. Valeu!